Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, meu bruxo e minha bruxa, tudo bem com vocês? Me fala, quero saber se você tá curtindo essa vibe de vídeo diário aqui no Caldeirão Furado no mês de abril. Então, se você tá curtindo, se você tá gostando, ou se você tá chegando aqui agora, deixa de ser trouxa e se inscreve aí, vai nesse botãozinho vermelho, não custa nada, é de graça, você fica por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece de deixar o gostei, porque é muito importante. Meus bruxos, no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, a gente vai falar de mortes de personagens que morreram, mas suas mortes foram de um jeito no filme e de outro jeito no livro. E por que isso acontece, Caco? Porque simplesmente nós estamos falando de adaptações cinematográficas. O livro é a história 100% oficial e a adaptação cinematográfica, ela tem que fazer algumas mudançazinhas ali pra caber tudo na tela, para as pessoas entenderem. É perfeitamente normal. Eu não estou criticando, eu não estou falando que faltou, que deveria ter. Não, é só um comparativo e puro entretenimento. O nosso primeiro personagem que teve mortes diferentes do livro no filme é Bartô Crouch, o Sr. Crouch. No filme, o Harry, o Rony, a Hermione e o Hagrid caminham ali pela floresta e eles estão cantarolando o hino de Hogwarts, quando o Harry se afasta um pouquinho e de repente, pá, tá ali o corpo do Bartô Crouch Jr. morto, sem mais nem menos. Já no livro, o Harry tá conversando com o Victor Krum ali perto da cabana do Hagrid, onde também está estacionada a carruagem da escola Bombatons, e aí, do nada, o Bartô Crouch chega atordoado. Ele chega claramente perturbado, falando um monte de coisa, falando que era culpa dele, que o filho e a esposa estavam vivos, ele estava totalmente maluco. O Harry, vendo essa situação, fala pro Krum ficar olhando o Sr. Crouch e vai tentar chamar ajuda. Nesse período de tempo em que o Harry vai buscar ajuda, o Bartô Crouch Jr., filho do Sr. Crouch, que estava disfarçado de Alastor Moody, chega, estupora o Krum e mata o seu próprio pai. E não só ele mata o próprio pai, como ele também transfigura o seu corpo em um pedaço de osso e acaba enterrando ele ali no jardim do Hagrid. Eu até entendo que isso foi tirado do filme, porque, mano, bem pesado na real. Outro personagem que teve sua morte diferente é Sirius Black. No filme ele está duelando com o Lúcio Malfoy ao lado do Harry, o Harry desarma o Lúcio e o Sirius acerta um feitiço e joga ele longe, e a Bellatrix, a parata do nada ali, mete uma Avada Kedavra no Sirius e ele passa pro véu e acaba morrendo. Já no livro, o Sirius está duelando com a Bellatrix e em um duelo muito frenético, meus bruxos. Com isso, a Bellatrix lança um feitiço no peito dele, descrito como um jato de luz vermelha, e esse feitiço, quando o atinge no peito, faz ele cambalear para trás, e aí ele passa além do véu e morre. O nosso terceiro personagem é aquele cuja morte gera revolta nos coraçõezinhos dos fãs de Harry Potter até hoje, Fred Weasley. No filme, Lord Voldemort está ordenando que suas forças batam retirada do castelo para que os bruxos ali que estavam do outro lado dessem um destino digno aos seus mortos, e dizendo diretamente pro Harry ir enfrentá-lo lá na floresta. Nesse exato momento em que o Voldemort está falando isso, aparecem várias cenas de luta, destruição, mas aparece especificamente a cena do Fred sendo desarmado. Então a gente entende ali que é naquele momento que ele morre, sendo desarmado por aquele comensal da morte. Já no livro, o Fred estava lutando ao lado do seu irmão Percy Weasley, que protegia ali um corredor onde tinha, acho que a Sala Precisa, se eu não me engano, mas ele estava protegendo um desses corredores que tinha passagem secreta. Nesse momento, um comensal da morte chamado Augusto Rookwood lança um feitiço desconhecido que causa uma explosão, e essa explosão acaba matando o Fred. Um pedaço da parede ali acaba batendo na cabeça do Fred e ele morre. Agora vamos falar da morte do personagem que divide opiniões. E aí, herói, não herói? Pense o que você quiser dele, só não negue que ele é um grande personagem, Severo Snape. No filme, Severo Snape vai até a Casa de Barcos porque o Voldemort havia o chamado lá, e o próprio Voldemort usa um feitiço que corta a garganta do bruxo e manda Nagini atacá-lo. Antes de morrer, ele passa as lembranças pro Harry, mas acaba ali agonizando até a morte, é bem triste. Já no livro, o encontro nem acontece na Casa dos Barcos, o encontro deles acontece na Casa dos Gritos. E o Voldemort não usa nenhum feitiço pra matar o Snape. Aquele feitiço do pescoço, esquece. Ele já manda a Nagini atacar direto, e a Nagini que ataca o Snape no pescoço. Então o Voldemort e a Nagini saem dali, e o Harry, o Rony e a Hermione, que assistiram tudo, assim como no filme, né, que eles também assistiram, vão lá e pegam as lembranças do Snape, que também nem é através de lágrima, que no filme eles quiseram dar uma romantizada nisso.
A próxima morte que é totalmente diferente no livro do que acontece nos filmes é a morte do Rabicho. Na real, no filme, as pessoas nem sabem que o Rabicho morreu, porque ele vai lá abrir o porão, o Dobby dá um feitiço nas costas dele, ele cai igual uma batata podre e acabou. No livro, é muito mais complexo e muito mais pesado que isso. Quando ele entra lá no porão da mansão Malfoy, o Harry e o Rony vão pra cima dele e começam a entrar numa luta corporal, e com a mão de prata que o Voldemort deu pra ele, ele pega a garganta do Harry. O Harry fala pro Rabicho: você tem certeza que você vai me matar? Eu salvei sua vida, você me deve isso. Porque ele não deixou o Sirius, o Lupin, matar o Rabicho, né? E aí o Rabicho sente, por meio segundo, ele tem piedade do Harry. O Harry sente a mão afrouxando do seu pescoço, e nesse instante, a mão solta do pescoço do Harry e pega no próprio pescoço do Rabicho e começa a estrangular ele ali. O Harry e o Rony ainda tentam tirar a mão de prata do pescoço dele, mas a mão acaba estrangulando ele até a morte. E eu tenho certeza que isso foi tirado do filme porque seria bastante pesado. E já que a gente mencionou o Voldemort na morte anterior, por que não falar da morte dele, que foi totalmente diferente do livro para o filme? No filme, a gente tem uma das piores sequências de cenas de Harry Potter que já teve em qualquer outro filme. Cara, você vai me desculpar, mas é muito ruim toda essa sequência em que o Voldemort está prestes a ser morto. Aquela coisa de roupa pegando o Harry, ele batendo na cara do Harry, o Harry agarrando ele e caindo de um penhasco ali, os dois se entrelaçando, isso foi a coisa mais ridícula que eu vi na minha vida. E aí eles ficam ali do lado de fora de Hogwarts, e o Harry usa o Expelliarmus, o Voldemort Avada Kedavra, o Neville mata Nagini, eles lançam de novo o feitiço, e aí por fim o Harry acaba matando o Voldemort. E com isso, o Voldemort vira poeirinha no filme. No livro, o Harry enfrenta o Voldemort dentro do grande salão de Hogwarts, e ele faz uma coisa que talvez pro Voldemort tenha sido pior do que qualquer ataque. Ele fala pro Voldemort todos os erros do plano dele, fala que o plano dele foi falho e que ele errou e que ele tinha acabado pra ele ali. E o Voldemort, que sempre foi um bruxo soberba que se achava superior a todo mundo, acaba sendo humilhado por um garoto de 17 anos. Um garoto que já tinha sobrevivido a 2, 3 ataques dele. Na verdade, 5 ataques do Voldemort. E nesse momento, Harry usa o Expelliarmus, o Voldemort usa o Avada Kedavra, o feitiço do Voldemort acaba ricocheteando e acerta nele. E com isso, o corpo do Voldemort cai e fica ali estirado no grande salão de Hogwarts pra todo mundo ver o que ele era. Um bruxo mortal. Ou seja, o que ele mais abominava, que era a morte. Ele considerava como uma vergonha seres como bruxos não vencerem a morte. É isso que eu falo, cara. Aí o filme vai e dá uma morte pra ele como se fosse algo extraordinário, ele virando pozinho. Não, tinha que deixar o corpo ali no chão. Inclusive a cena foi gravada, só que não foi pra edição final. E o último personagem que a gente vai falar aqui, que teve também uma morte diferente nos filmes, é a Bellatrix Lestrange. No filme, a Bellatrix tá duelando com a Gina, e aí a Gina defende um feitiço, a Molly interrompe, entra no meio e fala aquela frase clássica, né? Minha filha, não sua vadia. Começa a duelar com a Bellatrix, dá um feitiço nela que ela meio que seca e explode, vira pozinho também. Já no livro é totalmente diferente e muito mais emocionante, porque a Bellatrix está duelando ao mesmo tempo contra Luna, Hermione e Gina. E quando uma maldição da morte passa muito pertinho da Gina, aí sim a Molly Weasley se intromete, entra no duelo e acaba duelando ali de uma forma bem frenética contra a Bellatrix, e ela atinge a Bellatrix com um feitiço no peito, um feitiço de cor meio alaranjada, que é fatal. E aí a Bellatrix cai morta no chão, e com isso o Voldemort olha, vê a Bellatrix morta e ele fica muito puto. E aí ele lança um feitiço que ia pegar na Molly, e o Harry até então estava escondido na capa de invisibilidade. E aí o Harry usa um protego, todo mundo fica procurando de onde vem, o Harry vai, tira a capa, o Voldemort vê que ele na verdade estava vivo ainda. Cara, imagina essa cena como seria da hora no cinema, lá no filme. Imagina como seria louca. Então é isso, meu bruxo e minha bruxa, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar aquele gostei. A gente se vê amanhã, meio-dia, aqui no Caldeirão. Não se esqueça que em abril, vídeos todo dia ao meio-dia, beleza? Até amanhã e mal feito feito.